A gente recebeu um superchat de Neymar Costa, tá? Creio que em folha salarial e valor de mercado do elenco na Série A, o Bahia não esteja entre os 10 maiores. Confirmem os números e comentem o exagero na cobrança e a falta de noção da realidade e imediatismo de parte da torcida. Tá? Não sei se eu concordo com tudo o que Neymar escreveu, mas em relação aí à folha e valor de mercado do elenco, Pedrão. Rapaz, eu concordo em partes também com o Neymar. Eu acho que, de fato, eu acho que o Eu início do discordo assim campeonato... frontalmente, mas vou aguardar Pedro. Não, cara, assim, eu acho que o início de campeonato do Bahia acabou trazendo uma expectativa muito elevada para esse elenco, né? Mas se a gente olhar os números, de fato, o Bahia não está assim, entre os grandes investimentos, entre as grandes folhas Claro salariais que da está, Série A. Pedro. É o quarto Não clube que tá, mais velho. investiu no campeonato, porra. Pô, mas investiu em um setor específico. A folha salarial do Bahia não tá entre as 8 maiores. Veja, não tá porque a galera tá com contratos antigos, é tipo, o do Corinthians está, mas Não veja, tá, pô. paga. É porque isso é que é relativo. O Corinthians foi uma excelente contratação, mas só Depay é 3 milhões por mês. Tá ligado? Assim, Mas não tá. Coronado é Tipo, mais de é um número 2. frio, né? Roberto é mais de acho que é 1,7. Pedro Raul acho que Everton é Ribeiro aparece essas mesmas fontes como um dos maiores salários do Brasil, pô. Mas a gente não tá falando de jogador específico, pô. A gente tá falando Não, da eu tô folha. falando, eu É um disse um número específico frio. também. Assim, mas enfim, vou esperar. Vou interromper, não, foi mal. Não, mais tranquilo, mais tranquilo. Mas assim, velho, eu acho que a expectativa ela foi criada pelo futebol que o Bahia apresentou. E é nesse ponto que eu vou discordar do comentário e talvez se aproxime um pouco mais da sua visão também. O Bahia trouxe essa expectativa no momento em que fez bons jogos na Série A. E é natural que a torcida se decepcione quando aquela expectativa não é cumprida, né? Mas aí eu quero lembrar que no início do ano a gente tinha assim uma expectativa de ver o Bahia, mesmo com as contratações, a gente não tinha expectativa de ver o Bahia no G4, por exemplo. Eu acho que qualquer torcedor do Bahia assinaria uma sexta posição no início do ano, nos 3 primeiros meses ali de 2024. A expectativa ela subiu na medida em que o Bahia começou a fazer um campeonato brasileiro muito bom, já fazendo excelentes jogos, e chegou a flertar com terceira, segunda posição, chegou a ter chance até de assumir a liderança. E isso, obviamente, trouxe um sonho do torcedor, né, de até brigar por título. Mas até nos programas aqui, a gente falava que aquele era um sonho ainda muito irreal, né? Eu até acho que o Bahia pode brigar por título em anos daqui para frente, em anos que estão por vir. Eu acho que o Bahia tem um caminho para isso e para mim não seria nenhum absurdo ver o Bahia brigando por título. Mas nessa temporada não era o que se pintava no início do ano, né? Tipo, a expectativa que se criou já no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro andando. Foi quando o Bahia começou a fazer bons jogos. Então, eu não acho assim que a decepção da torcida é algo a se criticar. Acho que a decepção é muito natural, na medida em que o time fez muito bons jogos e ultimamente não vive uma fase tão boa assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso ponderar que no início do ano a gente não imaginava ver o Bahia fazendo mais do que ele está fazendo hoje. Pedi para colocar o superchat na tela, Márcio, só para não ter perigo de interpretar errado. Uma folha salarial e valor de mercado de elenco de Série A, o Bahia não está entre os 10 maiores. É porque isso não está entre os 10 maiores, mas é tipo, é o 11º ou o 12º. Porque está falando que não está entre os 10 maiores como se fosse um das 50 maiores. Assim, ele colocou um corte onde o Bahia está próximo desse corte. E dentro desse corte, desses 10 maiores, está o Corinthians na zona de rebaixamento, o Fluminense na zona de rebaixamento. E insisto, o investimento que o Bahia fez foi um dos maiores do campeonato. Quando o Bahia formou o meio campo, que inclusive foi tratado em transmissões nacionais como um dos melhores do Brasil. E em fato, desde o começo da temporada era assim. Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli e Everton Ribeiro. Aí, assim, destoou do ataque do Bahia, de certa forma. Mas o Bahia traz um lateral de 12 milhões de reais, pô. Traz um lateral titular da Colômbia, finalista da Copa América. Assim, aí de repente o goleiro não condiz também. O goleiro e o centroavante não batem muito com o que foi investido. Então, assim, não foi um gasto homogêneo. Mas
Foi o maior investimento da história do Bahia. E quando ele fala, os números cometem o exagero na cobrança e falta de noção. A cobrança, imagino eu, não é para ser G4 ou ser campeão nessa temporada. Eu não via dessa forma. Mas na hora que o Bahia investiu, eu não estava achando, não, agora dá para ficar entre os 10. Primeiro, é uma meta inicial do Bahia, porque o Bahia não fica nos 10 desde 2001. Então, beleza, assim, não faz sentido. O Fortaleza, com muito menos recursos, está indo para o quarto ano entre os 10. Aí não, já está no quarto ano, que não vai ficar em 11º. Né? Não vai despecar do 11º. O Fortaleza vai ficar 4 anos seguidos entre os 10. Com possibilidade desses 4, 2 dentro do G4. E o Bahia, com muito mais recursos, em boa parte desse tempo todo, não consegue desde 2001. Então, beleza, isso era uma meta, mas é uma meta só histórica. E, assim, em termos de competição, levaria para a Sul-Americana. Ser 10º ou 12º vai para a Sul-Americana. Ou seja, se ficasse 12º, não quebraria esse tabu, mas bateria a Sula. Então, mas a meta esportiva era ser o G6. Não estou falando aqui se vai ser G7 e vai para a Libertadores. Não pode até ir. O próprio Fortaleza foi 8º, já uma vez. Mas G6 para garantir, para não ter nenhuma questão de dependência e você ir para a Libertadores. Eu acho que quando o Bahia investiu isso, a gente não foi não é que se tratou, até para não virar a mesma discussão que a gente teve com o Minhoca em relação a tá ou não está disputando. Não é que o Bahia teria a obrigação de classificar para a Libertadores, mas com aquela quantidade de investimentos, não é possível que se olhou aquilo e falou que não irá brigar por isso. Não, o Bahia investiu para ficar em 10º, não. O Bahia investiu para a Libertadores. O Bahia investiu para a Libertadores. Não é obrigação. Fala, Pedro. Mas se não é obrigação de classificar para a Libertadores, você está achando que o Bahia está na posição que você imaginava, né? Mas é a mesma questão, mas é por isso que eu acabei de falar, para não virar a mesma discussão do título. Se o Bahia ficar em 7º e não for Libertadores, fica a frustração, mas é óbvio que o Bahia disputou a vaga da Libertadores. É a mesma discussão do título brasileiro, do Fortaleza, assim. Ô, Pedro. Só porque realmente é literalmente a mesma coisa. Não, se o Bahia não for Libertadores, que ficou em 7º e 8º, ele... Porra, é óbvio que ele disputou, porque se ele ficar em 7º, é óbvio que o 6º foi, e se ele ficar em 8º, vai ter uma grande chance de o 7º ter ido. Então, o ponto é, ele brigou e perdeu a disputa, mas ele disputou. O Bahia investiu nesse ano para disputar a Libertadores e está disputando. Se no final do ano não ficar, isso não quer dizer que a cobrança estava acima do tom. Eu acho que a cobrança está no tom que o Bahia se apresentou para essa temporada. O Bahia investiu para disputar uma vaga na Libertadores. Não foi, Pedro. Não foi aquela conversa de dizer, vai disputar, não. É uma meta factível, como está sendo factível até agora. Mas é porque, rapidinho, Fred, só para continuar aqui nesse debate com o Cássio, é porque eu acho que sumiu o nome do rapaz aqui, Neymar, né? Neymar. O que Neymar traz é porque Neymar. ele enxerga uma cobrança por parte da torcida que, para quem tá aqui, sabe que uma parte da torcida tá cobrando acima do tom, assim, sabe? Você diz que as cobranças estão dentro do tom, mas você já veio muito pedido de fora assim. Era isso que eu ia perguntar. Até para você completar, Pedro. A sensação, com alguma distância, é que o Bahia não vive um inferno na relação com a torcida. Não, eu vejo jogos e vejo jogos, vejo o estádio cheio, o time aplaudido, apoio. Por isso que eu começo a discordar, porque pela mensagem de Neymar, parece que o Bahia vive o que o Flamengo está atravessando. E o Bahia colocou quantas mil pessoas contra o Criciúma? 26 mil. Foi um público baixo. Mas o jogo o adversário influencia sempre no jogo, tá? O Fortaleza colocou isso na disputa pelo título contra o Cuiabá, mas Criciúma e Cuiabá é aquele jogo que o cara, quando tem um para não ir, é esse que ele não vai, né? É aquele jogo que o cara pula. Se tiver, tem um aniversário, não sei o que, o cara... Eu acho, Fred, também, só para complementar também e o Pedro falar, eu acho que também entra muito... O Bahia sai de uma goleada, sabe assim? Ele toma um 4-1 fora de casa e uma atuação muito ruim do Bahia, vindo de uma vitória... mas não era o Atlético principal, mas o Bahia fez um 3-0 com muita propriedade ali. E depois daquela atuação, vem um 4-1. E eu acho que entra também o que o torcedor do Fortaleza sentiu um pouco nesse final de semana com o Cuiabá. O que o cara imaginava não, agora vai vir um Criciúma, a vitória vai vir com naturalidade. E foi 1-0, entendeu? E aí gera essa cobrança. Era para ter... Se a gente fez no Atlético Mineiro 3-0, no Criciúma a gente tem que fazer 2 sem o menor problema, entendeu? E eu acho que isso gera uma certa expectativa.
mas acho que é desde a quarta rodada, né, Pedro? Desde a quarta rodada, o Bahia sempre esteve ou na zona da Libertadores ou muito próximo da zona da Libertadores, ali em um sétimo lugar. Acho que o pior, a colocação do Bahia desde quando assumiu entrou na vaga da Libertadores, foi um oitavo, não sei assim, mas sempre esteve brigando aí na parte de cima. E aí eu acho que entra aquilo que a gente já debateu muito na Série B, né? Quando chega na reta final, cada desempenho um pouco mais abaixo ou um resultado negativo, a cobrança é maior. A agonia do torcedor nesse momento não vai dar. E tem um time de trás que sempre parece que o outro está jogando mais do que o seu time. Então, eu acho que nesse sentido, a cobrança nesse momento em cima de Ceni, em cima por parte assim, do elenco, para conseguir ter um pouco mais de sustentabilidade, né? Ter uma confiança de que vai bater nesse G6 até o final do campeonato. Impressão que dá. Eu falei 26, na verdade foi 24, tá? 26 foi contra o Atlético Mineiro no jogo anterior, que são públicos bem abaixo do que o Bahia vinha colocando na Fonte Nova esse ano, tá? Então, existe, assim, longe de dizer que é um momento de crise, tá? Não é isso. De fato, você compara com o Flamengo. O Flamengo vive um momento muito mais conturbado que o Bahia. Mas existe já uma parcela da torcida que fica no pedido de fora Ceni, que, ao meu ver, é um exagero. A gente já vê uma queda no público. Então, eu acho que é sobre isso que Neymar está falando, sobre esse certo exagero no tom das críticas assim, por parte da torcida. Eu acho que foi isso que ele quis trazer. Então é isso. Até para dar minha opinião nesse assunto, já que eu só trouxe uma pergunta, eu acho que o Bahia investiu para disputar o campeonato que está disputando. Isso. O Bahia investiu para ficar entre os 8. Eu acho que ficar ali 9º e 10º seria uma missão para o Bahia com ou sem o Grupo City. Eu acho que o Bahia, por sangue, né? O Bahia histórico, ele entra no Campeonato Brasileiro, equilibrado, com boas finanças, como o Bahia estava, para tentar voltar a ficar entre os 10, porque não era aceitável que o Bahia, puro sangue, não ficasse entre os 10. Não era uma obrigação, mas era uma meta. Eu acho que o Bahia não entraria pensando em Sul-Americana, mas tentando romper essa barreira do G10. Então, o Bahia, sem o investimento do Grupo City, se ficasse ali entre 9º e 12º, a gente consideraria como um ano bom. Ele lutou para ficar entre os 10, ele conseguiu Sul-Americana, seria um ano ok do Bahia. Com esse aporte, e aí, por isso que tem trechos da mensagem de Neymar que eu discordo um pouco, é que como ele elenca valor de mercado, folha salarial, e não elenca o gigantesco investimento que o Bahia fez, deturpa um pouco a construção. Ele constrói... Lá no início eu falei, frontalmente nesse ponto. Ele constrói um cenário que não é o cenário completo. Não o cenário longe completo disso, que a gente na está falando com todo respeito, é um cenário fictício. É uma faláciazinha ali. Não é um time que... Não é o Fortaleza. Ele quase que descreve o Fortaleza. Mas não é o Fortaleza. Não, Atlético Goianiense não. Ele quase que descreve o Fortaleza. Entre os 10 da Folha, boa. Não está entre os 10 da Folha, mas é a 11ª Folha. Quando o cara fala 10 da Folha, o cara é a 30ª Folha. O Bahia é um dos clubes que mais colocou dinheiro nesse Campeonato Brasileiro. Que mais colocou dinheiro para jogar esse Campeonato Brasileiro. Não importa se esse dinheiro está na folha ou está no investimento. O Bahia derramou um caminhão de dinheiro. E eu acho que também, tá? O Fortaleza existir pressiona o Bahia. É óbvio que pressiona. A gente não pode fingir que não. Não chega a ser, e não, ao contrário do Ceará que eu achava, não chega a ser pela rivalidade, não. Chega, eu acho que parece ser mais, com muito menos está se conseguindo mais. Exatamente. Mas a gente sabe que é um trabalho mais longo, mais estruturado. É dizer assim, com menos está se fazendo muito mais. Mas a gente sabe que é um trabalho mais maturado, longo, sólido. O Fortaleza entra no Brasileiro, a gente nem cogita rebaixamento, a gente já sabe que é de Sul-Americana para cima.
Tá? É um elenco muito mais provado do que o do Bahia. Muito mais provado. Tá? Acabou de golear 4-1. Tá? Não tem comparação ainda. Isso também gera um incômodo, porque é o que Cássio trouxe. Existe um time que com menos fez mais. Pelo menos um time que. Os outros não. Os outros fizeram a mesma coisa ou mais com mais. Mas o Fortaleza fez. Então, assim. Não tem nada heróico no que o Bahia está fazendo. Não tem nada heróico. Não tem nada acima. Não tem nada bravo. Não tem um super trabalho de Rogério Ceni sendo feito. Não tem um ótimo trabalho de Rogério Ceni sendo feito. Tem um bom trabalho de Rogério. Um bom trabalho. Eu também acho que questionar Rogério, colocar... O Bahia ele é muito estável. O Bahia é regular. O Bahia vence jogos em casa com imposição. Mas o Bahia não é um time pronto. O Bahia tem defeitos graves na formação do elenco. E esses defeitos graves na formação do elenco, numa Série A, são cobrados. Né? O Bahia minimizou a questão centroavante ao extremo. Tá? E o Bahia faz investimentos, né, como o de Lúcio, que aí são um pouco peculiares. Não era o que o Bahia mais precisava naquele momento. Né? O Bahia normal, se tivesse um poder de investimento, chegaria e traria um 9 para resolver. Né? Gilberto estaria de volta porque seria mais movido por paixão e por questões afetivas e lembranças do que com a frieza que é. Tá? Mas são as diferenças e a gente tem que se adaptar a essas diferenças. Tá? Ravel mandou um superchat e a gente precisa virar a pauta também. A campanha do Bahia se equivale ao investimento. As oscilações do campeonato por desinteresse e desempenho é que não se justificam. Mas eu acho que faz parte da conta, tá? Eu acho que faz parte da conta. É aquilo, eu acho que o Bahia está onde deveria estar. Se o trabalho tivesse sido ótimo, aí o Bahia estaria brigando próximo ao Fortaleza, por exemplo, um pouco mais próximo dali, brigando por G4 de forma mais direta. Ele agora até está, mas ele está porque o Flamengo implodiu. É porque eu ainda complemento. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, se a gente fosse falar agora, antes do campeonato começar, a gente, ou no próximo ano 2025, no próximo ano, talvez o Corinthians, se continuar, né, se permanecer na Série A, já seja uma equipe que a gente projete para ficar na parte de cima da tabela. Porque tem muito clube aí, se a gente fosse imaginar que os clubes realmente com maiores orçamentos e tudo mais, o Fluminense talvez estivesse mais acima, o próprio Atlético Mineiro, que faz um brasileiro bem decepcionante, a gente imaginava mais acima. Né? Então, assim, alguns clubes acabaram dando essa condição. Assim, o Atlético Paranaense é um clube que todo ano, não é raio-x, é ali o nosso guia, né? Ali no começo do campeonato, a gente bota sempre o Atlético Paranaense brigando por Libertadores. Esse ano, então, assim, se a gente fosse imaginar numa média do que geralmente, a questão é que todo ano uma equipe considerada favorita para a parte de cima acaba brigando na parte de baixo. Foi assim que o Grêmio teve dificuldades esse ano também. O Grêmio ano passado foi segundo colocado, né? Só ficou atrás do campeão, no caso do Palmeiras. E nesse sentido eu vejo que o Bahia nesse momento ele está na briga porque ele conseguiu fazer um campeonato bom até aqui, mas é como o Fred mencionou, com altos e baixos.